Antes de qualquer análise, é fundamental compreender algo essencial. Um corpo com câncer, ele luta o tempo inteiro. O organismo, ele trabalha 24 horas por dia para preservar a vida. Por exemplo, quando ocorre um erro na divisão celular, a própria célula tenta se corrigir. E se ela não consegue, ela ativa a apoptose, que é a morte celular programada. Não como falha, mas como um mecanismo de proteção para que aquela célula não comprometa todo o sistema. Os leucócitos, eles não atacam aleatoriamente. Eles patrulham o corpo, identificando bactérias, vírus e células alteradas. Da mesma forma, quando uma área do cérebro sofre uma lesão, o corpo redistribui funções para regiões saudáveis, buscando manter o equilíbrio e a sobrevivência. O organismo também, ele cria o que chamamos de bolhas biológicas de proteção. Ele isola as toxinas, inflamações crônicas e agressões ao longo do tempo, especialmente nos tecidos. Isso é uma forma inteligente de defesa. Quando essas reservas são rompidas por tratamento muito agressivos, ocorre uma liberação sistêmica dessas toxinas, que sobrecarregam o fígado, rins, pulmões e intestino. O corpo, ele pode adoecer, mas pode até falhar, porém ele nunca vai deixar de lutar. Ele não é nosso inimigo, ele é o maior aliado da vida e fará tudo o que estiver ao seu alcance para manter você vivo. Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, ainda muito jovem, por volta de 2021. No início, os seus sintomas foram atribuídos à gastrite. No entanto, ela apresentava sinais importantes de alerta sistêmico: sudorese noturna intensa e febre diária no final da tarde. São manifestações comuns em linfomas que indicam inflamação profunda e ativação imunológica persistente. Com a evolução da investigação, foi identificado um linfoma de comportamento agressivo e sistêmico, e em determinado momento do tratamento que ela fez, precisou retirar parte do pulmão, consequência do comprometimento pulmonar, e isso representa uma agressão significativa a um órgão essencial para a oxigenação, para o equilíbrio, ácido-base e defesa imunológica. Em 2022, Isabel realizou seu primeiro transplante de medula óssea. Após esse procedimento, ela entrou em um primeiro estado de remissão, um período em que a doença ficou sob controle. Foi um sinal de que naquele momento o organismo dela conseguiu responder, mesmo com alto custo biológico. Já com o passar do tempo, o câncer voltou a se manifestar, exigindo novos ciclos terapêuticos. Ela passou por tratamento intensos e em determinado momento ali ela iniciou os cuidados paliativos, buscando uma qualidade de vida melhor. Também ela fez uso de canabidiol, reconhecido por auxiliar no controle da dor, inflamação, ansiedade e na melhora do apetite, oferecendo suporte ao sistema nervoso e imunológico dela. Isabel também, ela utilizou medicações experimentais, geralmente indicadas quando o organismo já não responde às terapias convencionais, o que indica um corpo sob estresse extremo e com reservas reduzidas. Mesmo diante de um corpo fragilizado pelo câncer e por tratamentos intensivos, a Isabel conseguiu algo que impressiona profundamente, que é gerar uma vida. Isso mostra uma verdade impressionante: o corpo humano não desiste fácil. Mesmo doente, ele reorganiza sistemas, prioriza funções vitais e ativa mecanismos profundos de preservação da vida. Isabel também passou por cirurgia para a retirada da vesícula biliar, um órgão tão importante, fundamental na digestão de gorduras, absorção das vitaminas A, D, E e K e para o equilíbrio da microbiota intestinal. Sua retirada fragiliza ainda mais a imunidade, especialmente num corpo que já havia submetido à quimioterapia e ao transplante. Em meados de outubro e novembro, a Isabel Veloso foi novamente internada para realizar um novo transplante de medula óssea, tendo seu pai como doador compatível. É importante compreender os diferentes tipos de transplantes, que são o transplante autólogo, que utiliza a própria medula do paciente, tem um menor risco imunológico, o transplante alogênico compatível, que utiliza a medula de um doador e carrega o risco de GVHD, doença do enxerto contra hospedeiro, que foi o que infelizmente aconteceu com a Isabel. O transplante com células do cordão umbilical, que apresenta menor rejeição, porém com recuperação imunológica mais lenta. No transplante com doador compatível, o corpo passa a conviver com duas informações genéticas, ou seja, 2 DNAs.
Isso exige imunossupressão intensa e aumento do risco de infecções, sangramentos e falência orgânica. O linfoma da Isabel tinha comportamento sistêmico. Afetava o sistema linfático e órgãos vitais, com padrão inflamatório e recorrente. E esse tipo de quadro exige não apenas atacar a doença, mas fortalecer continuamente o terreno biológico. Durante a internação final, a Isabel desenvolveu pneumonia associada à ventilação mecânica, sangramento pulmonar, sangramento intestinal relacionado ao GVHD, traqueostomia devido ao tempo prolongado da intubação. Essas complicações refletem um organismo com a imunidade profundamente suprimida, os vasos fragilizados e baixa capacidade de regeneração. Quero deixar claro que essa análise ela não tem o objetivo de apontar erros, mas de alertar que o corpo ele tem limites. O corpo ele não é um campo apenas de protocolo. Cada pessoa é única. E quanto maior o acúmulo de agressões ao longo do tempo, menor é a margem de recuperação. É preciso buscar opiniões diferentes, avaliar o melhor tratamento, respeitar o organismo, isso é fundamental. Tratar a doença sem abandonar o corpo, cuidar do ser humano como um todo. E eu peço que compartilhem bastante essa informação, pois a história que Isabel Veloso ela nos deixa, com certeza pode salvar muitas vidas.